Boa noite, meu nome é Mirelle Pereira, eu sou estudante do curso técnico em serviços jurídicos e aqui trata-se de um vídeo em que eu faço um resumo sobre o que eu compreendi da disciplina de noções de direito civil. Para iniciar este assunto, eu decidi apresentar o que eu entendi sobre o que seria esse direito jurídico. Então, ao definir, ou atualmente, ao pensar sobre direito jurídico, eu definiria como uma parte do direito que trata do direito, vamos dizer, direito privado. Como assim direito privado? São situações, vamos dizer, leis que vão regulamentar a vida do indivíduo em seus vários aspectos. E quando eu digo nesses vários aspectos, são os aspectos mais fundamentais, como da questão da família, patrimônios, bens e obrigações. Então, quando eu penso em direito jurídico, eu preciso também pensar que existe um Código Civil que ele vai, na verdade, é uma lei que vai dizer como que funciona essa questão do direito civil, e ele está pautado em 3 princípios, que é a eticidade, socialidade e também a questão da operabilidade. Então, quando trata-se do Código Civil, eu tenho que pensar na valorização da ética e da boa-fé, também no interesse coletivo e também na facilidade que o juiz tem para poder aplicar a lei. E aí, quando eu falo nessa facilidade de aplicação da lei pelo juiz, eu tenho que pensar também que existe a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que na verdade, vamos dizer, é aquela chamada Lei das Leis. A LINDB, ela é uma lei que vai tratar da existência, da interpretação, da vigência e também da finalização de uma lei. Ou seja, ela vai falar como que uma lei nasce, como que ela é interpretada, como que ela será aplicada e por quanto período ela vai durar, ou a partir de quando ela vai começar a ser utilizada e quando é que ela será finalizada. Então, seria o nascimento, o desenvolvimento, a aplicabilidade e também a morte, vamos dizer assim, de uma lei, quando eu falo sobre a LINDB. Além disso, a LINDB, ela, na verdade, como eu disse, ela vai tratar do ciclo de vida da lei, que é do nascimento até a revogação. E é importante entender que essa LINDB é que vai dar também a segurança jurídica. Por quê? Porque ela vai trabalhar, ela vai focar nos princípios como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, que vai garantir que não haja nenhuma mudança que vai ser aplicada de forma retroativa e que venha prejudicar o indivíduo. Já na unidade 2, isso é na aula 1, quando faz a introdução, né, do que seria o direito civil, tratando-se também sobre a LINDB, e aí vem eu, para poder também entender um pouco mais sobre a LINDB, fiz umas outras pesquisas que foi bem a fundo falar o que é, mas que no vídeo eu não vou conseguir falar tudo o que seria a LINDB. Então, na outra unidade, trata-se de pessoas e bens, né? Que fala o que é uma pessoa natural e o que é uma pessoa jurídica. Também tem a definição do que é pessoa e do que é uma personalidade. Então, a pessoa, ela é o ser que, vamos dizer, que nasce com vida, que inicia sua personalidade ali no nascimento, né, com a vida, e ela adquire essa personalidade porque assim que ela nasce, ela tem a capacidade de ter direitos e deveres. Isso não significa que ela tenha capacidade para exercer esses direitos e deveres, mas que ela é uma pessoa que é capaz de ter direitos e deveres. Enquanto nós tratamos de pessoa jurídica, que é diferente, né? Que são as entidades, como associações, e que ganham uma vida legal com o registro. Então, é importante pensar
num ponto crucial quando eu falo de pessoas e bens, que é sobre a capacidade civil. E aí vamos pautar no Estatuto da Pessoa com Deficiência para poder priorizar a autonomia e também a dignidade, definindo quem pode, vamos dizer, quem pode praticar, né, atos da vida civil pessoalmente ou por um representante. E também tem a parte que classifica os bens, né? O que é um bem de uso comum, o que é um bem de uso especial, o que é um bem de particulares. E aí nós vamos tratar do que são bens móveis e o que são bens imóveis. Então, toda essa unidade 2, ela trata sobre esse assunto. Na unidade 3, nós tratamos de fatos, atos e negócios jurídicos. Quando nós falamos de eu entendi o fato, assim, um fato natural. Eu dirijo um carro, é um fato. Quando eu estou dirigindo um carro e naquele momento eu sofro um acidente, aquilo dali é um fato jurídico. Ocorre com o decurso do tempo, né? Aí, um ato jurídico, ele vai depender da vontade humana. E tem a questão do que vai dar o destaque, né, para o negócio jurídico, que está ali na base de contratos, cuja validade vai existir, que o indivíduo seja capaz, que tenha um objeto lícito e possível e seja provisto, né, em forma da lei. Então, eu lembro do exemplo da Mariana, que foi o da Mariana mesmo, um exemplo em que o fato jurídico de ter acontecido um acidente com ela deu um direito a ela, mas só que esse direito, por exemplo, ela tinha o direito de reclamar e de ser indenizada pelo o que aconteceu com ela nesse acidente, de ter o conserto do carro ou de alguma indenização por conta do acidente. Mas como para que o conflito ele não fique eternizado e que ele tenha um fim, aquele direito que eu adquiri, por exemplo, no caso de Mariana, o direito que ela adquiriu de ser indenizada, ele tem um tempo. Então, todo ato jurídico, ele precisa de um tempo para ter validade, né? Para poder ser reclamado, para poder ser manifestado. Quando passa esse tempo, nós falamos que aquele ato ele foi prescrito. Então, eu não posso ali exigir em juízo que ela seja indenizada porque passou do período. Então, assim que ocorre para que não haja eternização desse conflito, né? E a questão da decadência, né? Que é a extinção do próprio direito material. E é interessante que nessa situação do acidente, Mariana, ela adquiriu um direito material, ela tem aquele direito, mas se ela não entrar dentro do prazo, ele é prescrito. E aí ela perde, não é que ela perde o direito, mas ela perde o direito de reclamar em juízo e de exigir aquela, como diz? Aquele direito em juízo, né? Na unidade 4, tratamos sobre a responsabilidade civil, obrigações e posses. A responsabilidade ela surge do dever de reparar um dano causado por uma conduta voluntária ou negligente. Quando se trata do direito das obrigações, fala-se sobre analisarmos o vínculo entre quem é credor e quem é devedor, e em prestações de dar, fazer ou de fazer algo, né? E também tratamos da posse, que é a relação de fato com o uso e gozo, né? Protegida por lei independente da propriedade definitiva. Então, tratando-se dessa questão de responsabilidade civil, eu lembro também do exemplo de quando eu tenho um vínculo com o locador e o locatário. O locador, ele tem um espaço, tem um imóvel, me aluga, as reformas que são necessárias, eu posso fazer sem solicitar sua autorização, mas as reformas que eu faço por conta de um lazer, de bem-estar, eu preciso pedir autorização para fazer, e se ele me autorizar, eu posso fazer, e aí eu ser ressarcida e indenizada. Mas se eu não fizer, se eu fizer uma mudança no imóvel
que não seja uma necessidade urgente e que eu não comprove aquilo e que é apenas para o meu lazer ou apenas para um momento assim de relaxamento, ou, na verdade, vamos dizer entre aspas, é um luxo, vamos dizer assim, eu acabo perdendo o direito de ser indenizada, que foi o que aconteceu, acho que foi o caso da Giovana, que construiu uma piscina, mas ela construiu uma piscina e depois ela não tinha como exigir que legalmente, né, ela não tinha como exigir do proprietário que fizesse essa indenização, que pagasse pelas reformas que ela fez sem ser autorizada, que não eram reformas necessárias e previstas em lei. Então, foi uma situação bem interessante e que, quando eu fiz a discussão no fórum, eu prezei pela questão da resolução do conflito, para que a cliente ela não saísse no prejuízo, uma vez que já sabia que ela não ia receber por conta da piscina com LED. Então, foi muito interessante essa unidade. E a unidade 5, que trata da propriedade do direito da família, que é quando eu tenho um imóvel, e aí trata-se da questão também da usa campeão, quando é que entra ou não, muito interessante, como é que funciona, né? Essa usa campeão como forma de aquisição pelo uso prolongado, em que não tenha, por exemplo, eu esqueci a palavra, mas não é um conflito é como se alguém requeresse, se alguém deixasse claro que aquela posse era dele e que, na verdade, vamos dizer, a posse é minha, você está utilizando, mas tem um conflito entre nós, você precisa saber disso. Então, é bem interessante. Uma frase que vai ficar em relação ao imóvel é que quem não registra não é dono. Então, se eu compro algo não registro, ele continua sendo da pessoa que eu comprei. A questão do direito de família, que a visão patriarcal, né, deu direito ao lugar ao afeto e à dignidade humana, conhecendo diversas entidades familiares, também tratando-se do casamento, união estável, famílias monoparentais, homoafetivas, que é bem interessante também. Agora, uma situação interessante que abre para discussão, né, direito da família, por exemplo, no sentido de a união estável, que eles têm o mesmo direito, uma coisa que é interessante, a união estável, os direitos dessa união vai se aplicar a comunhão parcial de bens, em relação à divisão, caso venha ocorrer um divórcio. Por mais que a pessoa que esteve ali na casa, por exemplo, geralmente isso recai sobre a mulher, ela fica em casa, ela trabalha, ela cuida dos filhos, e ao sair desse relacionamento, às vezes ela sai com aquela ideia que ela não tem direito a um bem que foi adquirido porque ela não ajudou, porque ela não trabalhava, porque ela não colaborou com as parcelas, uma vez que, ao se tratar do direito da família, fica bem claro que não é assim. Que quando ela passa a cuidar dos filhos, passa a cuidar da casa, na verdade ela participou da mesma forma. Então, 50% daquele bem adquirido durante o casamento, que não seja de uma herança, né, familiar, através de uma herança familiar, também vai ser compartilhado com essa mulher. E pode acontecer o contrário também. Recapitulando também, tratou da questão dos regimes de bens, que no caso a comunhão parcial, os institutos de proteção, que são os alimentos, a tutela, curatela, tratou-se também da questão da pensão alimentícia, como que, até quando, o que acontece para que, se o pagamento ou, vamos dizer, a ausência do pagamento da pensão alimentícia pode se transformar em prisão, né? Então, foi algo bem interessante durante essas aulas, e esse é o resumo. Infelizmente, eu não consegui fazer em 5 minutos, porque é muita coisa que eu aprendi, muito interessante, apesar de não ter o tempo
disponível para poder participar dos fóruns e para poder participar das outras situações, mas é muito interessante essa disciplina e eu acho que todo mundo deveria fazer esse curso até para poder, ou deveria ter essas aulas dentro do ensino da educação básica, porque às vezes passa despercebido muitos direitos que nós temos e que por não conhecer a lei nós acabamos deixando passar, né? E tanto na questão de quem não registra não é dono, o direito ele não perdoa quem dorme, então tantas outras coisas que a gente não tem o conhecimento porque não tem o hábito de ler, de estudar a Constituição. Eu falo quando a gente está na educação básica, quando a gente às vezes não tem uma formação, por exemplo, técnica, uma formação também, dizer, uma graduação, uma formação de ensino superior. Está sendo muito interessante esse curso e pena que é um ano. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de gravar essa aula. Era para ser em 5, foi em 16, mas eu agradeço muito, professora, pela oportunidade. Até mais!